Bom dia, irmãos e irmãs, família de Deus, povo querido. Bom começo de semana aí, bom domingo, primeiro dia da semana. Uma semana de primeira não começa na segunda, vamos começar bem a nossa semana aqui. Ronaldo, meu amigo, meu irmão, meu covô, co-sogro aí, que bênção, hein, Ronaldo? O encontro ontem, dia assim, maravilhoso, de família, de amizade, muito bom mesmo, que alegria, graças a Deus. Ontem a gente não teve nenhum encontro aqui online, mas eu quero registrar aqui o aniversário de 15 anos do meu querido amigo Biel. Forte abraço aí, Biel, uma data maravilhosa e bendita na vida de todos nós aí, graças a Deus, um forte abraço, alegria lá de ver sua celebração em família, animadíssima, né? O aniversário do Biel animadíssimo lá, então um forte abraço aí para todos vocês, né? Toda a sua casa, seus irmãos, e lá o empenho dos seus irmãos na celebração do seu aniversário. Muito bom, graças a Deus. E a gente está aqui para compartilhar, né, sobre mais um princípio da Palavra de Deus na nossa vida, na nossa caminhada de fé. E a gente poder aprender, né, discernir aquilo que são os pilares, né? Nós temos um pilar angular, uma pedra angular, a referência de todo o processo. Então nós partimos de uma referência de absoluto, que é o amor do Pai. E aí esse amor vai se materializando, vai se estabelecendo, vai produzindo seus testemunhos, as suas formas de expressão, que são os pilares, né? Os esteios da verdade. A palavra de Deus diz que nós somos coluna e esteio da verdade. Então isso se revela de maneira multiforme, a multiforme graça, sabedoria de Deus encontrando expressão. E é sobre essas expressões, né, do absoluto amor de Deus, essas formas essenciais, né, as características essenciais, o que nós podemos desenvolver de característica daquilo que é a virtude de Deus em nós. Então, a gente vai estar compartilhando sobre isso, né? Sobre mais uma dessas características, desses princípios essenciais. Que bênção, Hélio, vai estar aqui em Goiânia, dia 30. Então, vamos ver se a gente consegue encontrar. Eu acredito que nessa data a gente vai estar por aqui. Estão entrando aí dois irmãos muito próximos aqui, muito chegados aqui, Marlos e Sérgio, queridos companheiros aí, né, de conselho, homens com quem a gente tem compartilhado esse esforço, né, de buscar o conselho, a direção de Deus para a vida da igreja. Amém? Vamos ter uma palavra de oração e vamos entrar mesmo na presença do Senhor com fé, com alegria, com disposição. Acredito que sim, acho que dia 15 a gente está por aqui sim. Bênção. Então vamos orar, vamos colocar o nosso coração aí na presença do Pai, a mente e corações totalmente abertos. Eu estou aqui hoje mais uma vez vestido da bandeira brasileira, aproveitando o ensejo, né, de que dia 19 foi o dia da bandeira, e então a gente poder lembrar isso, né, na vida aí do nosso país. Amém? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua fidelidade. Tua fidelidade, o Senhor é fiel, mesmo quando a gente é infiel, mesmo quando a gente negligencia, desobedece, o Senhor permanece fiel. O Senhor nos chama para o lugar do encontro, da comunhão, da intimidade.
e o teu coração é fiel, a tua misericórdia não tem fim, a tua bondade, Senhor, é a nossa inspiração e a nossa referência. Ó Deus, o Senhor nos chama, nos convida pela tua fidelidade e nos suporta, nos sustenta, nos empurra, nos motiva, nos impulsiona com a tua bondade e a tua misericórdia. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Tua fidelidade nos ilumina, tua bondade e misericórdia nos alimentam, nos fortalecem, nos renovam. Em nome de Cristo Jesus, nós queremos entrar na tua presença com o coração, ó Deus, aberto, livre, para sermos lavados, transformados, inspirados pela tua palavra, pela direção do teu Espírito Santo. No poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor, que hoje a gente possa estar discernindo, ó Deus, aquilo que vai nos sustentar durante a semana, para tudo aquilo que o Senhor quer gerar e manifestar através de nós. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. A palavra de Deus diz que quando Deus criou o homem, né, esse criou o homem no seu sentido absoluto, né, o homem no sentido artigo singular, né, definido, ele não criou um homem, ele disse façamos o homem, e essa pessoa humana que é revelada, que é encarnada, que é manifesta em Cristo, né? Cristo é o homem, é o Filho do homem, é aquele que veio para revelar o que Deus estava falando quando ele disse que faria o homem. Esse Cristo pessoa, né? Jesus e a igreja, essa comunidade de pessoas transformadas pelo Espírito Santo, geradas do Espírito Santo, conduzidas pelo Espírito Santo, nascidas do Espírito pelo Espírito. Então é essa comunidade de filhos e filhas que carregam as suas características virtuosas, porque ele quer fazer esse homem, essa comunidade, e aí o homem não é no sentido não é no sentido individualizado, mas é o homem na sua singularidade de pessoalidade, mas o homem comunitário quanto corpo, né? É uma família, é Jesus sendo o primeiro de muitos, a semente, o sêmen de tudo aquilo que Deus ia gerar e definir como pessoa gerada do Espírito Santo, concebida do Espírito Santo, e quais as características que essa pessoa carrega. É isso que Deus está falando lá no início, que ele disse que faria, ele criou, estabeleceu como é que esse homem vai ser, e ele vem formando, é Cristo sendo formado em nós. Quando ele diz que formou o homem, formou lá o Adão, esse processo de formação e transformação vem acontecendo ao modelo de Cristo, né? Em Cristo, por Cristo e para Cristo foram feitas todas as coisas. Então, essa referência. Então, essa pessoa, ela carrega características, é sobre essas coisas que a gente vem falando. Sobre quais são essas características essenciais, os princípios que orientam, os princípios que definem, os princípios que caracterizam, né, que evidenciam que nós somos essa pessoa, somos parte desse corpo pessoal de Deus, né, a pessoalidade de Deus sendo manifesta de maneira visível e encarnada, e essa imagem que ele quer produzir, de modo que quando a gente vê um filho de Deus, a gente vê o Pai que o enviou. Nós somos enviados do mesmo modo como Jesus, o Cristo, foi enviado. Então, Jesus diz, olha, da mesma forma como o Pai me enviou, eu estou aqui agora para enviar vocês. Então é da mesma forma, é com o mesmo propósito, com o mesmo espírito. Então esse envio se dá pelo testemunho do Espírito em nós, dizendo que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito testificava com Jesus que ele era filho de Deus, e ele entregou sua vida para entregar o seu Espírito em favor dos seus irmãos, e do mesmo modo que ele foi enviado, nós também o somos, agora por ele, pelo mesmo Espírito, com o mesmo propósito, na mesma construção de pessoa, de humano ser, segundo a vontade eterna de Deus. E aí a palavra de Deus diz que então Deus criou o homem
à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então essa pessoa formada de homem e mulher, né, criados por Deus para ser a imagem, para ser o testemunho. E aí Deus os abençoou. Então, esse humano ser de Deus, ele não é alguém que será abençoado. A pessoa formada pelo Espírito Santo de Deus, segundo a sua promessa, então Deus faz uma promessa a si mesmo, Deus promete, Ele estabelece, Ele declara, façamos, e Ele criou, agora Ele está formando. Então é um compromisso assumido com Ele mesmo, de formar essa pessoa. E a partir dessa promessa, Deus o abençoou. Então esse homem formado, nós, quando somos gerados do Espírito, já somos abençoados. Então o homem formado segundo o Espírito de Deus, conforme a sua vontade estabelecida na eternidade, é alguém já abençoado. Então o homem e a mulher formados da palavra pelo poder do Espírito Santo, segundo Cristo, não tem que se preocupar em ser abençoado. As promessas de Deus, então, são para que a gente conheça a forma como nós já fomos abençoados e, consequentemente, habilitados, credenciados, creditados, é um crédito, é um depósito, é uma bênção, uma credencial, uma autoridade, uma declaração, uma promessa, né? Um pacto estabelecido com todo homem e mulher de Deus para que ele possa cumprir esse propósito. Então Deus nos abençoou para quê? Né? Com que propósito? Abençoou para a gente ser quem? Né? Então a gente se equivoca quando pensa que o nosso tempo de oração e das promessas é para a gente ficar buscando formas de Deus nos abençoar. Não, a palavra de Deus não é para a gente buscar formas de Deus nos abençoar, garantir uma vida abençoada. Não, a palavra de Deus não é para buscar forma de ser abençoada. A palavra de Deus é para nos instruir quanto às formas de transmitir, de revelar as bênçãos com as quais nós já fomos abençoados. Então eu vou na promessa, vou na palavra, o Espírito me orienta e eu vou descobrindo as formas de revelar as bênçãos com as quais eu já fui abençoado. Então aquilo que eu faço é para revelar, para manifestar isso, e não para alcançar bênçãos não alcançadas. Então o esforço do cristão não é ir na palavra de Deus para alcançar bênçãos ainda não alcançadas, mas para encontrar formas ainda não manifestas e reveladas de expressar as bênçãos com as quais nós já fomos abençoados. Por isso que a fé é a certeza das coisas que ainda não se veem, né? Bom, e aí ele diz que Deus então o abençoou e disse: sejam fecundos e multipliquem-se. Sejam fecundos e multipliquem-se. E eu queria compartilhar então hoje sobre o princípio da multiplicação. Isso é um princípio, está lá intrínseco na natureza da pessoa formada pelo poder do Espírito Santo segundo Cristo. Então, na medida em que Cristo vai sendo formado em nós, na medida que nós vamos sendo transformados na perfeita imagem de Deus, que é Cristo, para que nós sejamos pessoas maduras, né? Para que a gente possa ser homens e mulheres à estatura do homem perfeito, que é Cristo. Uma das características mais essenciais de que nós já fomos abençoados é que nós temos o dom e a condição da multiplicação. Então Deus nos abençoou para multiplicar e não para somar, para acumular, para ajuntar. Por isso que quando Deus fala daquilo que a gente realiza com a nossa própria capacidade, com o nosso próprio esforço, Deus diz lá em Isaías: eu abomino o vosso ajuntamento solene. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: vossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. Deus também, falando através do profeta, ele diz lá: quem disse que eu tenho prazer nisso? Porque ele diz lá, quando vocês se reúnem, vocês acabam se reunindo para buscar seus próprios interesses. Então, a gente precisa entender que a Babilônia, a Babel, nasceu
de uma proposta de reunião por quem queria ser abençoado. Então, muitas vezes, nós estamos colocando todo o nosso esforço em produzir reuniões que garantam para nós o direito de ser abençoado. E não encontros que possibilitem a nossa vocação de multiplicar. Então nós temos uma vocação de multiplicação e não uma convocação de reunião. Então Babel nasceu de uma convocação de reunião que daria a eles uma sensação de poder e força para alcançar seus objetivos. Então muitas vezes nós estamos nos reunindo para alcançar nossos objetivos e satisfazer nossas expectativas. Mas não estamos nos encontrando para cumprir o nosso propósito, que é um propósito de multiplicação. Então toda atividade humana, quando orientada, vou falar bem devagar, toda atividade humana, quando orientada pelo Espírito Santo de Deus, nos conduzirá a um encontro, para que através desse encontro eu possa transmitir algo da minha característica, algo da minha essência, da minha natureza, num processo de multiplicação. Então, eu não estou realizando a vontade de Deus quando, através da minha estratégia, meu poder, minha capacidade, minha competência e meu esforço, eu consigo reunir muitas pessoas em torno da possibilidade de ter uma necessidade satisfeita, um desejo contemplado. Eu reúno essas pessoas e satisfaço o desejo delas, contemplo seus interesses, mas não transformo a natureza delas. Então o dom que Deus nos deu é para que através de tudo aquilo que nós fazemos, a natureza da pessoa seja transformada. E não a atividade dela modificada. Então às vezes eu estou conseguindo criar uma agenda de atividades que produzem reuniões umas atrás das outras, mas não estou conduzindo um processo que transforma a natureza das pessoas. Porque eu não transmito para elas quem eu sou. Eu só vou entretê-las, ocupá-las, diverti-las no sentido de desviá-las, muitas vezes do seu propósito, porque eu sou um bom condutor de atividades. Então, às vezes, como empresário, como trabalhador, como pai de família, como mãe, como líder de ministério, líder social, qualquer que seja a atividade. Você pensa numa atividade doméstica, familiar, profissional, vocacional, uma atividade de lazer, uma atividade cultural, qualquer atividade. Você ia a um teatro, você ia a um cinema, você ia jogar futebol com os amigos, né? Você se casar, ter filhos, você trabalhar bem, ser um ótimo trabalhador, excelente, com vários cursos de especialização, você é um empresário que produz riqueza, um punhado de coisa. Se tudo isso apenas reúne pessoas em torno das atividades, mas isso não transforma a natureza delas, então eu sou uma pessoa que tem a capacidade de reunir, mas não carrego o dom consciente e a vocação de multiplicar. Por que isso é grave? Porque quando você reúne, não há transformação de natureza. Você pode reunir, né, elementos de natureza diferente. Você pode ter numa cesta produtos totalmente diferentes. Então você pode ter uma reunião numerosa. Você pode reunir milhares de milhares, mas eles não comungam a mesma natureza, eles são diferentes, eles são distintos. Eles terminam a reunião e não comungaram a essência, não compartilharam natureza, não foram transformados na identidade. Eles apenas estiveram juntos
na mesma atividade, mas não tem comunhão de natureza. Então, eles não têm consciência um do outro. Eles têm uma ciência. Então, uma reunião produz uma ciência de prazer, uma ciência de satisfação, uma ciência de mais conhecimento, uma ciência de tempo, uma ciência de espaço. Então, numa reunião eu tenho noção do espaço, do tempo, né, do conteúdo compartilhado, do tempo gasto, enfim, eu estou ali participando e aquilo eu vou ter uma avaliação positiva ou negativa. Mas eu não gerei um vínculo. Todo vínculo que está ali mantido é um vínculo da próxima reunião, dependendo do tema, dependendo do que a reunião vai oferecer para os reunidos. Mas não gerou vínculo de pessoa, não gerou compromisso umas com as outras. Tanto é que, dependendo da reunião, se você tiver numa sequência de 2 ou 3 reuniões que não satisfazem os reunidos, eles podem muito bem mudar de reunião. Eles não têm compromisso, não há fidelidade. O compromisso é para que eles sejam abençoados e que o nome deles seja perpetuado, que é o compromisso de Babel. Ei, vamos nos ajuntar, vamos juntar nossas forças e vamos trabalhar juntos na construção de algo que registre o nosso nome na história, que patenteie, né, uma lembrança, um testemunho do nosso esforço e capacidade e nos dê alguma proteção. Então, muitas vezes, nós estamos produzindo reuniões que nos protegem. Às vezes, o empresário está construindo uma empresa e ele consegue reunir muitas pessoas na sua empresa, ele tem bons resultados, ele tem sucesso de ajuntamento, mas aquilo é uma medida protetiva. E, no fundo, o que ele está criando com aquela empresa é uma forma de perpetuar o seu nome, a sua lembrança. É um esforço denominacional. Então, muitas vezes, nós não estamos trabalhando a relação das pessoas no encontro. Nós estamos trabalhando uma fidelização nominal à instituição que nós estamos criando. Seja ela a instituição família, seja ela a instituição empresa, seja ela a instituição lazer, seja ela a instituição religiosa, devocional. Então hoje é muito comum as pessoas criarem mecanismos de defesa da instituição, da denominação. Quando eles chamam de nós temos que proteger a família, eles não estão falando de salvar as relações dos seus valores, eles estão falando de perpetuar aquela estrutura criada a partir do ajuntamento. Então não há uma comunicação de valores, não há uma comunicação de princípios e não há um vínculo estabelecido onde essa natureza é transmitida de um para outro. Existe apenas um compromisso, uma culpa de manter aquilo funcionando, que era Babel. Então Babel era isso, era um ajuntamento solene, porque era em nome de Deus, não era em nome do diabo, não era em nome do capeta, e vamos então produzir isso de modo que isso seja tão eloquente, isso seja tão forte, que até Deus se impressione. Então muitas vezes na nossa reunião, a gente está querendo deixar Deus impressionado, porque a gente criou uma reunião tão forte, tão poderosa, né, tão contundente, tão impressionante, que as pessoas vão se sentir protegidas naquela reunião, porque aquilo é grande demais, e até Deus vai ficar impressionado na obrigação de manter aquela reunião, porque não tem nenhuma outra reunião que represente, né, Deus no seu poder melhor do que aquela. Sendo que não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que a gente crescesse, não na forma da nossa capacidade de ajuntar, de convocar,
mas a gente crescesse na nossa capacidade de transmitir, de comunicar, né? de doar, de transmitir mesmo nossas virtudes a outras pessoas, gerar. Então, o nosso desafio é crescer na forma da geração e não do ajuntamento, não é em cima das promessas de benefício. Então, muitas vezes uma empresa cresce porque ela se torna uma promessa de benefício. Muitas vezes a família só está mantida na promessa do desempenho, da satisfação dos desejos e interesses de todo mundo ali na família, na casa. A igreja, pela mesma forma, ela só cresce e se mantém na medida em que ela oferece alguma coisa que esteja à altura do desejo de cada um de ser satisfeito. Mas não há uma multiplicação, não há uma comunicação de natureza. Continua sendo pessoas de natureza totalmente diferentes, com motivações totalmente diferentes, apenas se reunindo no mesmo lugar e partilhando a mesma atividade. Então, muitas vezes nós somos uma reunião de muita gente que convive no mesmo endereço, participa da mesma atividade ao mesmo tempo. Então, às vezes, é uma questão só de tempo, espaço e atividade, mas não é uma transformação daquilo que a gente de fato é, na medida em que nós comunicamos da nossa natureza uns aos outros. Então, não são filhos, são consumidores. Não são irmãos, são parceiros. Então, às vezes, eu estou montando parcerias, né? Eu estou montando um comércio, que Jesus diz isso: vocês transformaram a minha casa numa casa de comércio. O que é esse comércio? Esse comércio não é vender a preço dinheiro, é vender a preço interesse, a preço satisfação. Então, muitas vezes, nós transformamos o que deveria ser uma casa num comércio. Então, a minha empresa deveria ser uma casa que multiplica pessoas com aqueles valores, e não um comércio que tem uma grande freguesia. Meu casamento, minha família deveria ser uma casa que multiplica, que transmite, que comunica virtudes, de modo que quem vem dessa família carrega os mesmos valores, compartilha a mesma natureza, e não simplesmente participa das mesmas atividades enquanto está ali no mesmo espaço-tempo. Então Jesus diz: vocês transformaram a minha casa numa casa de comércio. Então todas as nossas atividades passaram a ser atividades comerciais, como quem quer crescer e não como quem quer multiplicar. E muitas vezes, na nossa desobediência, nós perdemos a nossa capacidade de multiplicar e substituímos isso. Nós estamos com a falsa, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. Existe uma falsa sensação de que nós estamos cumprindo o propósito de Deus porque nós aumentamos em muito a nossa capacidade de reunir, mas a gente perdeu há muito tempo a nossa capacidade de multiplicar. Já não existe mais uma transmissão de natureza, já não existe mais relacionamentos interpessoais de compromisso uns com os outros. Os compromissos são com a atividade, o compromisso é com o sucesso, o compromisso é com o êxito, o compromisso é com a comida, o compromisso é com o benefício, o compromisso é com o bem-estar. Mas se faltar comida, se faltar bem-estar, se vier dificuldade, se vier transtorno, se as coisas em algum momento deixarem de ser como eram, esses compromissos não se sustentam, porque não há compromissos interpessoais, porque não houve um processo de multiplicação. O que houve foi um esforço de reunião, de ajuntamento. As pessoas estão reunidas enquanto tem comida no coxo, mas se faltar comida, elas se dispersam. Então é comercial. Então, crescei e multiplicai. Então, Deus nos abençoou para multiplicar. Então, Deus não quer que a gente se reúna para ser abençoado, Deus quer que a gente se multiplique porque fomos abençoados. Então, na medida em que nós fomos abençoados, o primeiro sinal, o sinal mais evidente de que nós fomos abençoados, é a nossa capacidade de gerar, de conceber.
E isso não diz respeito aos números, diz respeito à eficácia. Então essa capacidade de reproduzir, de multiplicar pessoas à semelhança, pessoas com a mesma carga, com a mesma natureza, com o mesmo compromisso, com a mesma virtude, isso é um processo que não pode ser interrompido e ser capaz de encher a terra. Mas nossas reuniões estão esvaziando a terra. Nós estamos criando um atrativo competitivo para os atrativos que a terra oferece. Então nós estamos achando que o segredo da igreja é produzir um tipo de reunião que esvazia a terra. Não, o desafio da igreja é desenvolver um tipo de relação que enche a terra. Então a igreja não foi chamada para esvaziar a terra dos seus habitantes. A igreja foi abençoada com a capacidade de multiplicar habitantes da terra. Produzir pessoas de mesma natureza, de mesmo compromisso, de mesmo caráter, que comungam, que partilham as mesmas virtudes. E não continuar reunindo pessoas que têm interesse na mesma coisa, que desejam a mesma coisa, que se satisfazem com a mesma coisa e desenvolver essa capacidade criativa de satisfação. E não essa condição permanente de multiplicação. Então a grande questão hoje é: nós somos pessoas que multiplicam ou somos pessoas que reúnem? Nós estamos querendo reunir pessoas em torno de nós ou nós estamos compromissados em multiplicar pessoas a partir de nós? Eu tenho visto muitos líderes, homens e mulheres de Deus sinceros. Vou falar bem devagar para a gente concluir essa reflexão. Eu tenho visto muitos líderes, homens e mulheres de Deus sinceros, ocupados em reunir pessoas em torno deles e não em multiplicar pessoas a partir deles. E às vezes, quando a gente reúne um número incontável de pessoas em torno de nós, a gente pensa: bom, então agora finalmente eu alcancei a bênção que eu tanto desejava. Sendo que, na verdade, nós somos abençoados para multiplicar. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Nós estamos gerando filhos com grande capacidade de reunir, de ajuntar, de acumular, ou nós estamos gerando filhos com autoridade para multiplicar? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Você consegue identificar pessoas influenciadas a partir da sua vida, que carregam as virtudes que você carrega e que são legítimos herdeiros daquilo que Deus colocou em você como pessoa e que vão continuar multiplicando isso? Ou você continua vendendo o almoço para pagar a janta, para manter as pessoas reunidas em torno de você? Vou fazer de novo essa pergunta bem devagar. Na sua vida, você consegue identificar pessoas que foram influenciadas, inspiradas pela pessoa que você é, que carregam suas virtudes e que vão continuar multiplicando essas virtudes depois de você? Ou você ainda é uma pessoa que está se esforçando todo dia, vendendo um almoço para pagar a janta, para manter pessoas reunidas em torno de você? Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor, uma boa semana, uma semana de muita multiplicação, uma semana de muitos frutos, porque é nisso que Deus é glorificado. Deus não é glorificado quando a gente ajunta muita gente. Deus é glorificado quando a gente multiplica muitos filhos. Nisso Deus é glorificado, em que a gente dê fruto e fruto com abundância. Amém? Deus não é glorificado no ajuntamento, Deus é glorificado na multiplicação. Forte abraço,
Fica na paz, uma boa semana, que o Senhor resplandeça sobre todos o seu rosto e nos dê paz sempre. Até amanhã, se Deus quiser.